Nós vamos conversar mais uma vez sobre algumas coisas de execução de programa, alguns aspectos internos assim da execução que vão ter daí uma influência outra vez na CPU, né? Isso já aconteceu no outro vídeo e que de uma certa forma vai ter depois alguma influência lá no sistema operacional também, né? A gente segue estudando um programa por dentro, entender bem a execução dele e o que esse programa final precisa do hardware, do sistema operacional, da máquina em volta para poder funcionar, tá? Vamos começar aqui falando sobre uma coisa que você já conhece, né? Que são desvios, mas vamos recapitular aqui um pouquinho. Isso aqui vai ser o gancho para tudo que a gente vai dizer depois. Então, vai lá, desvios. E tem dois tipos de desvio no programa, né? A gente tem, vamos fazer uma divisão aqui, vamos fazer assim. Tem desvio incondicional e tem desvio condicional. Tudo bem. Lembra quem é quem? Você consegue dar exemplos de comandos? Do que a gente está falando aqui? Então, primeiro lembra o registrador IP, que nós já conversamos. O registrador IP vai apontar uma instrução do programa e à medida que o programa vai sendo executado instrução por instrução, o IP vai caminhando, né? Não foi isso que a gente conversou? Ele vai andando. Então, IP vale 1, IP vale 2, IP vale 3. Só que os desvios são instruções que a gente encontra lá na CPU, que a gente encontra nas linguagens de programação, que quebram essa sequenciazinha monótona aí de execução, né? E a gente classifica assim, dessas duas maneiras. Quando a gente fala em desvio condicional, paf, você deve ter, assim, lembrado, igual falar 3 vezes 3 igual a 9, você não precisa nem pensar. Falando em desvio condicional, nós temos isso aqui, certo? Presente em qualquer linguagem de programação. Então vai existir um cálculo aqui, o resultado desse cálculo é booleano, né? Vai dar verdadeiro ou falso, e daí a gente decide o que faz da vida. Então, e no caso de desvio incondicional, tem uma pá de comandos aqui. Vamos ver se você lembra todos os que eu vou dizer. Eu não fiz pausa no vídeo, se você quiser você faz aí, tá? Mas eu vou começar a falar e vou completar, porque tem mais coisas aqui. O condicional, aliás, vou começar por aqui. Existem mais desvios condicionais além do if. Quais são eles? É bem fácil. A gente tem o while, porque você pode reiterar o laço ou não. Eu estou usando C, né? Então a outra opção seria o do while. Se a gente estivesse em linguagem Pascal, a gente escreve ele um pouquinho diferente, é repeat until. Mais legível, eu diria. O que mais que a gente tem de desvio condicional? O velho e bom for, né? Todos esses casos aqui dependem de análise de um cálculo, como eu falei, né? Você tem que calcular uma expressão booleana para resolver o que vai acontecer no programa. Tá bom. Do lado de desvio incondicional. Ah, tá. Alguém deve ter pensado, pô, e o switch? O switch é um if disfarçado, é só isso. Né? Um switch nada mais é do que uma cadeia de ifs disfarçada. Em inglês a gente chama de syntax sugar. Então é um recurso ali que facilita para a gente programar, mas né, a falta de um switch, você faz if e está tudo resolvido. Muito bem. Do lado de desvios incondicionais, aí a gente tem uma série de opções também. Então, por exemplo, a gente vai ter o break, que é usado com qualquer um desses laços aqui, usado com switch também, né? Você deve conhecer isso aqui. A gente tem continue, que
também é usado com os laços, certo? Aqui em particular eu diria que é interessante você rever a semântica de execução do laço for. O laço for em linguagem C tem 3 partes, a gente executa a primeira, depois a terceira, depois a segunda. Se você não sabia disso, corre, lê o manual da linguagem e se informar melhor. Isso é muito importante para depois entender como que a gente usa direito, né? O break e o continue, por exemplo, com esse carinha aqui. Que mais de desvio incondicional? A gente tem o goto. Se você abrir o código do núcleo do Linux, está forrado de goto lá em alguns módulos, né? O goto é uma maneira excelente de tratar algumas sinucas de bico, assim, que a gente tem que abandonar, por exemplo, uma subrotina por causa de uma condição de erro. E uma condição de erro que a gente mesmo trata, não precisa usar o tratamento de exceção, por exemplo, né? Não sei se eu posso colocar o tratamento de exceção aqui, isso é uma coisa de C++, mas eu vou citar. Try, accept, né? Também é uma condição, talvez aconteça, mas... E na linguagem C a gente não tem, né? Então vai lá, usa um goto, faz um código limpinho, ficou uma maravilha, tá tudo certo. Como eu falei, tá recheado. Códigos assim de alto desempenho, né? Deixa eu ver um outro exemplo. Acho que é John Carmack, né? O programador do Doom, tá? Um jogo 3D assim famoso, foi um dos que inaugurou 3D em PC. É um grande programador. O código dele é recheado também, tá? Você tem que saber usar, tá? Só estou aproveitando aqui o vídeo para mencionar. Tem gente que não sabe usar e que diz que é proibido usar e tal. Não é bem assim, né? Com critério, ele é um bom comando. E o que mais a gente tem aí de condicional e incondicional? Tem mais um importante aqui, e que é isto. Vocês vão dizer parênteses, André? Na verdade é chamada de função, né? 2 parênteses assim, um na frente do outro, ou com os parâmetros dentro, né? Na linguagem C e C++ representa o operador chamada de função. Não parece, né? Mas ele é um operador. A mesma categoria do sinal de soma, sinal de subtração e etc. E esse sujeito aqui me fez lembrar o operador ternário, né? De linguagem C. Que se você usar ele bem, ele ajuda a deixar código mais limpo também, né? Ponto de interrogação e 2 pontos. Joia. Muito bem, vamos continuar. Uma última coisa aqui, deixa eu relembrar. Isso que a gente está conversando aqui é a disciplina de programação, certo? Se alguma coisa aqui, não vou dizer que é novidade, né? O try except talvez, porque, enfim, ele é bem particular de C++. Mas tem alguma coisa aqui que você não está muito habituado, a historinha do for lá que eu contei, você tem que ir atrás, né? Você tem que ler livros. Mesma coisa a disciplina de sistemas operacionais. Você não pode acreditar que assistindo aí meia dúzia de vídeos você conhece sistemas operacionais. Os livros da disciplina aí começam com 700 páginas, tem um rio de material. Se você quer aprender alguma coisa, larga o Facebook e vai ler livros, muitos livros, né? Sala de aula é só uma direção, né? O resto é você que faz acontecer. Tá bom, mas então vamos continuar? Vamos falar dessa coisa aqui, vamos falar a respeito de chamada de função. Deixa eu ver. Vamos fazer assim, eu vou rabiscar um código aqui e a gente vai pensar como é que fica a tradução para assembly, tá? De levezinho aí. Então, nossa funçãozinha main aí de sempre, né? Função principal de um programa, pá, vem meia dúzia de coisas aqui. Aí, eventualmente, eu chamo uma função f. Eu vou fazer um esquema didático, né? Tudo bem? Eu não vou escrever código como se fosse código mesmo. Eu vou fazer essa função separada aqui, tá?
fica um pouco melhor para explicar. E na nossa cabeça, quando nós estamos escrevendo o código, nós temos que pensar dessa maneira também. Cada função é um bloco separado, né, que executa uma determinada tarefa, com começo, meio e fim. Então, se a gente consegue particionar um programa dessa maneira, em blocos isolados, a gente consegue tratar a complexidade de um programa, né? Se fosse tudo escrito uma linha debaixo da outra, enfim, virava algo que não dá para manejar. Então, tá aqui? Tudo bem? Vou escrever desse jeito, né? A função f normalmente estaria aqui em cima, sei lá. Aí tem uma chamadinha lá, a função f, tá joia. Essa chamada, a função f, vamos escrever código aqui. Eu vou fazer o assembly já. A gente lembra que seria algo parecido com call e em seguida um endereço, por exemplo, 1, 2, 3, tá bom? Por quê? Porque essa função aqui, ela vai estar montada lá em cima, ou embaixo, né? Não sei onde está a função. Pensa no código executável que o linker preparou. Essa função vai ser encontrada lá no endereço 1, 2, 3 da memória. Beleza? Tá resolvido. Então, vem, executa o programa, chamada call, registrador IP é desviado desse ponto para aquele lá. Vamos colocar mais alguns endereços aqui. Vamos supor que a função main começasse no endereço 1000 e que essa chamada aqui tivesse talvez em... Vamos fazer assim, 1112, tá bom? Então, quando o IP estiver apontado para cá, para 1112, e encontrar essa chamada, o número 1112 no registrador IP vai ser substituído por 123 e pum, a gente entra na função. Ótimo! Quando essa função aqui encerrar a execução, você já sabe disso, nós temos que voltar para o ponto seguinte. Vamos fazer de conta aqui que é 1113. Por que fazer de conta? Porque no assembly de verdade não é bem assim, tá? Por exemplo, suponha que no endereço 1112 a gente tem a instrução call. Significa que no endereço seguinte, 1113, eu tenho que ter esse número aqui, não é? Que é uma espécie de parâmetro ali do call. Então veja, tem instruções assembly que ocupam mais de 1 byte na memória. Tem instruções que são curtinhas, tem instruções que são longas, ok? Mas aqui durante as explicações eu vou mentir um pouco. Essa mentira vai ficar combinada entre nós agora, só para facilitar as explicações, facilitar as análises. Então eu vou dizer assim, a instrução call está no endereço 1112, a próxima instrução do programa está em 1113. Você já entendeu que isso não é verdade. Mas está bem, quando terminar essa função f, ela deve retornar então, né, entre aspas, para 1113. Joia. Isso significa que aqui no código assembly dessa função, a gente tem que ter um comando, alguma coisa aqui, né, que o compilador vai preparar para nós e que vai devolver a CPU para o ponto em que ela estava. Mas aí, nós continuamos executando esse programa nosso, e lá pelas tantas, tem outra chamada função f. Dessa vez, essa chamada acontece no endereço 4444. O código assembly é o mesmo, nós vamos ter lá call 123. Só que agora a gente criou um dilema em relação à última instrução aqui da função. A gente criou um abacaxi para o compilador, porque uma hora essa função f retorna para um lugar, outra hora essa função retorna para outro. Não precisava ser f, podia ser, por exemplo, printf. Né? Print, uma função que a gente usa toda hora e que a gente chama em vários lugares do programa. É igual. Como que no código da tal função print a gente vai resolver essa situação de voltar para locais diferentes? Sabe a resposta para isso? Vamos ver na sequência.
Eu ia usar outra folha, mas não, vamos voltar nessa aqui mesmo. Aqui já tá bom, aqui já tá meio explicado com os números. Então a nossa dúvida é o que acontece aqui dentro dessa caixinha, certo? É assim. Nós, programadores, né? Eu aqui na explicação, você assistindo o vídeo, nós sabemos que saindo de 1112, nós voltamos para 1113. Que saindo de 4444, depois nós voltamos para 445. Bom, se nós sabemos isso, a CPU pode saber também. O que a CPU tem que fazer? Ela tem que lembrar o ponto de retorno. Então, quando a gente faz este desvio aqui, nesse momento, a CPU vai ter que lembrar, né, fazer um balãozinho aqui, é a CPU pensando. CPU, tudo bem? Então a CPU saiu daqui e foi para a subrotina. Mentira, a CPU não anda, né? Mas é uma maneira fácil da gente fixar a ideia. Então a CPU sai desse lugar, vai para o outro, ela vai lembrar, eu vou ter que voltar, eu voltarei para o endereço seguinte, 1113, tá certo? Da mesma forma aqui embaixo, quando acontecer este outro desvio para a subrotina, CPU também vai lembrar, olha, a CPU pensando aqui, o que eu tenho que fazer hoje, né? Pagar conta, tá, tá, vai lá para a função F, quando volta para onde? Volta para 4445. Olha a CPU pensando, que interessante. Tudo bem. O que mais que a gente precisa? Né? Uma CPU que é capaz de lembrar alguma coisa e resolver essa caixinha vermelha aqui. Para a CPU lembrar de alguma coisa, é fácil. Você chega para mim e diz assim, André, bota mais um registrador na CPU e a gente vai ficar feliz a princípio, né? Guarda, vamos imaginar. Você cria mais um registrador, guarda esse número lá dentro. E aqui dentro da caixinha vermelha, agora a gente vai criar uma instrução especial. É a instrução de retorno, né? Lá no assembly da CPU x86 é ret. Ok? E está resolvido o problema do compilador também. Repara que o compilador passou o problema para a CPU. Tá? O compilador não resolve o final da função. Ele bota uma instrução de retorno e diz CPU, vai que você que tem que resolver aí. Né? Jóia. Agora vamos seguir em frente com outra coisa em cima disso aqui. Vamos para uma historinha. Era uma vez um programador que escreveu uma função main que fazia uma chamada para f. Aí esse programador escreveu a função f dele e essa função f fazia uma chamada para a função g. E a função g chamava a função h. E eventualmente assim por diante, né? Posso continuar fazendo uma cadeia de chamadas aqui. Pois é, a nossa ideia de guardar o endereço de retorno em um registrador, que é o que estava sendo colocado aqui, não dá certo mais. Né? Porque da função h nós temos que voltar para g, nesse ponto aqui. Da função g, quando terminar, desculpa, o retorno sai daqui. Da função g, quando termina, nós voltamos para f e assim por diante. Ou seja, a cada ponto a CPU vai ter que lembrar uma coisa diferente. Vamos jogar uns endereços aí. F estava no endereço 100, G estava no endereço 257, H no endereço 365 e, bom, as chamadas de função, que são os asteriscos aqui,
são os números que a CPU ia ter que lembrar, né? Deixa eu inventar. Vamos dizer que a chamada F aconteceu em 50, a chamada G em 111, essa aqui foi em 258 e essa aqui foi... essa aqui não aconteceu, tá bom. Então, quais são os números que a CPU vai ter que lembrar? Ela vai ter que lembrar do número 51. Se eu chamei em 50, eu volto para 51. Vai ter que lembrar do número 112, porque se eu chamei em 111, eu volto para a linha seguinte de código 112. E vai ter que lembrar do número 259, porque se a gente chamou a função h em 258, quando h volta para a linha seguinte, 259. Por que eu mostrei todos esses números e falei tudo isso? Para você ter um exemplo e que você siga os números assim facilmente, tá? A gente começa a falar mais de número, de execução de código, você tem que bater o olho numa coisa dessa aqui e acompanhar. E agora, hein? A gente tinha pensado em fabricar uma CPU que tivesse um registrador. Estou mostrando que um registrador só não dá certo. Você poderia dizer para mim, fácil, André, use vários registradores. Ok, é uma solução viável. Nós temos alguns microcontroladores, por exemplo, existe uma família de microcontrolador chamada de PIC, né? É uma das CPUs que mais vende aí no planeta Terra. Por quê? Porque é uma CPU pequenininha que você pode usar para equipar uma geladeira, um forno de micro-ondas, alguma coisa assim, onde você não vai colocar um octa-core, não tem a menor necessidade. É um microcontrolador, é diferente de uma CPU, tá? Se for o caso, vá revisar o que significa microcontrolador comparado com CPU. Para nós aqui, basicamente é uma CPU, né? Que executa um programa, basicamente. E tem alguns microcontroladores da série PIC que tem 8 registradores, então dá para fazer 8 chamadas de função e depois voltar ao caminho inverso. Né? Mas uma profundidade de 8 chamadas dá um software já de uma certa complexidade. Se é um cara pequenininho, tem pouca memória, tá bom. Agora, para os programas que a gente escreve, que a gente roda em computador, né, isso aqui não vai dar certo. Então, a gente usa algo diferente, né? Ao invés de guardar essa informação aqui em registradores, nós vamos guardar na memória RAM. Então, vamos para outro desenho. Aqui eu vou precisar da nossa CPU. Vamos fazer aqui a memória RAM. Vou fazer uma memória RAM meio grandinha, tá? De espaço para desenhar. O que mais? Dentro da CPU tem lá os registradores que a gente já conhece. Tá bom, IP, base, limite. Tem outros registradores que são usados para cálculo também. Eu não mencionei, mas de arquitetura e organização de computadores você tem a obrigação de conhecer. A CPU tem uma série de registradores, não precisa saber o nome. Você tem que saber que eles existem. Você tem que saber que quando a CPU vai fazer um cálculo, ela traz dados da memória, guarda em registradores, faz o cálculo e depois devolve o resultado. Para fazer cálculo, a CPU não pode usar IP base limite, e você já sabe a razão. Né? Então tem que ter outros registradores aí para isso. Né? Pronto. Opa, a escrita ficou um pouquinho feia, desculpe aí. Mas você já conhece essa parte do assunto. IP, base, limite, beleza. E lá na memória RAM a gente vai ter um programa. Esse programa, vamos dizer uma cor diferente aí para destacar. Então tem um software aqui, um navegador, browser, né? Tá bom? Tá lá em alguma posição da memória, tem espaço de memória que já está ocupado e tal. Muito bem. E a gente tinha esse problema aqui então, que é uma cadeia de chamadas e uma cadeia de retorno. Eu vou falar o óbvio, mas é legal falar o óbvio porque fixa na memória, tá? A gente segue uma sequência de chamada e a gente desfaz essa sequência.
né? Chama para um lado, volta para o outro, tá bom? Então, voilà, a gente tem um microprocessador brincando aí de dançar Macarena, né? Negócio mais ou menos assim. E esse gesto aqui, essa brincadeira que eu estou fazendo, ela não é por acaso. Imagina que a gente vai guardando os números em sequência e a gente tem que tirar esses números, esses endereços, na mesma sequência, tá certo? Então tem uma estrutura de dados que resolve isso, que é a pilha. Então nós empilhamos endereços durante as chamadas, desempilhamos endereços na volta. Isso vai dar um problema para nós já já. Mas primeiro deixa eu fazer o desenho aqui. Em algum lugar da memória RAM, em algum lugar, nós vamos ter uma pilha. É uma pilha de números. Vamos dizer que tem o número 55 aqui empilhado. Tá? É uma série de fichinhas, tá vendo? Uma empilhada em cima da outra. E seriam os endereços de retorno. Então, toda vez que a CPU está executando e faz uma chamada, ela guarda na pilha o endereço, né? Guarda o endereço, guarda o endereço, guarda o endereço. E depois tira o endereço e volta, tira o endereço e volta, tira o endereço e volta. Ótimo, você já entendeu isso. Mas o desenho está incompleto. Do jeito que está desenhado aqui não funciona. Por quê? Porque a CPU não sabe onde está a pilha. Professor, mas a pilha está desenhada ali. Não, não é assim que funciona. A CPU vai precisar de mais um registrador. Então, chegamos a 4 registradores aqui. Já vou dar o nome da criatura. É um tal de SP. E o SP aponta para o topo da pilha dentro da memória. SP é a sigla de Stack Pointer. Ponteiro de pilha em inglês. Tá? Então aqui a gente chega nesse conjunto de 4 registradores, né, lá dentro da CPU que a gente precisa para fazer a execução de programa. Já vou emendar um outro conteúdo aqui. Suponha que a gente parasse de executar o navegador e fosse executar um outro programa. Ixi, agora o desenho não ajudou muito, mas... Bom, essa região, tá? Imagina que tinha um outro programa aqui pequenininho. PX. Programa que a gente fez lá no laboratório para testar alguma coisa. Se a gente usar Alt Tab no computador, tá? Para passar de um programa para o outro, ou usar clique de mouse, ou o que você quiser. Se eu sair do navegador e ir para o PX, repara, base e limite vão ter valores diferentes. Porque o espaço em que o browser executa, né, aquela caixinha na memória que protege ele, é diferente da caixinha do PX. Então, para sair do browser e para PX, o sistema operacional vai ter que mexer nesses registradores. Se no navegador a gente estava executando uma instrução neste asterisco, lá no PX eu vou executar uma instrução no outro lugar, então tem que mudar o IP também. E, finalmente, tem que ter uma pilha separada. Por que tem que ter uma pilha separada? Imagina o seguinte, aqui a gente tem um conjunto de chamadas de função, com os endereços. Aí eu saio desse programa, faço Alt Tab, vou rodar outro programa. Nesse outro programa, nós temos outras funções, outra cadeia de chamadas de função. Então, a sequência de endereços que está empilhada aqui vai ser diferente. Se a gente ousasse empregar uma única pilha para todos os programas, a gente ia ter uma mistura de endereços e um caos total. Então, vai ter uma pilha para o PX, separadinha aqui, bonitinha, para ele poder funcionar. E a gente vai ter que chavear o registrador SP também, tá bom? E mais uma coisa, deixa eu fazer uma divisão aqui. Então tem um programa, tem outro programa, joia? E a última coisa, se a gente chaveia de um programa para o outro, os outros registradores de cálculo da CPU, né? Por exemplo, lá no Intel a gente tem registrador AX, BX, CX, né? Os nomes são esses. Todos os registradores a gente vai ter que modificar também. Saiu de um programa, foi para outro, pega todo o conteúdo da CPU e troca. Feito? Beleza, vamos em frente, porque a gente vai ter um enguiço com essa coisa de chamada de função.
Ok, vamos lá. Trechinho de código para nós pensarmos juntos. Fazer uma coisa assim. Uma função que não retorna nada, que imprime uma mensagem na tela. Sem apóstrofo porque dá problema. E a função faz isso aqui. Muito bem. Hora de você pausar o vídeo, pensar o que vai acontecer na execução dessa função, envolvendo CPU, computador e tudo que você aprendeu até aqui. Tudo, hein? Pausa o vídeo e pense a respeito. Pensou a respeito? Vamos lá olhar então. Vamos ver o que tem de mais importante aqui a respeito desse código. Primeira coisa que a gente observa é que nós estamos presos num laço, não é verdade? Então eu fiz a brincadeira aqui, eu estou zonzo, porque se você executar isso aqui, essa mensagem vai ser impressa na tela sem parar, uma atrás da outra, e o que a gente está fazendo aqui realmente é executar um laço. A função F chama a si própria. A gente chama isso de recursão, né? É uma técnica de programação. E existem alguns momentos em que a gente troca, por exemplo, um laço while por uma chamada recursiva. Tem alguns momentos que no lugar da chamada recursiva nós preferimos usar um while. Mas a gente vê isso lá em estrutura de dados, né? Dependendo, esse conteúdo pode ser visto na disciplina de estrutura de dados ou alguma outra disciplina ali associada com programação em si. Mas esse aqui é uma recursão infinita, né? Equivalente a um laço infinito, não tem nada que pare isso aqui. E aí é que está o transtorno todo, porque se nós voltarmos para o nosso desenho, a pilha vai crescendo, certo? A cada vez que a gente faz uma chamada, essa pilha tem que subir um degrauzinho aqui com o endereço de retorno, mesmo que seja o mesmo endereço. O mecanismo é assim. Você executou a instrução call, porque aqui nós temos o call da função puts, vai ter o call, vou fazer aqui embaixo. Tem o call da função puts, tem o call da função f, né? E a cada vez que você executa, a pilha vai subindo, né? O puts ainda vai e volta, mas a função f não. Pois bem. Essa pilha vai crescer para sempre, então. Você vai obter qual efeito aqui? A gente vai acabar escrevendo em regiões de memória que não devia, né? Essa pilha vai crescendo, talvez ela invada outro programa, talvez essa pilha escreva por cima do sistema operacional. Vamos olhar aqui o nosso desenho. Não sei, se a pilha for subindo do jeito que está esquematizado aqui, então vai subindo a pilha, bom, vai escrever em cima do código, vai destruir o programa, tá? Então, bom, a execução aqui vai ser afetada, o programa vai parar de funcionar, vai fazer alguma coisa bizarra, o computador vai congelar, talvez, tá? Isso aqui pode ser tratado, esse problema que a gente está vendo, lá no próprio compilador, ok? Nós precisamos de uma proteção. Nós não podemos deixar o código desse jeito por causa, primeiro, dessa interrupção bizarra aí da execução, né? A gente não quer perder controle do programa. Isso não faz sentido. E segundo, talvez houvesse essa hipótese aí de escrevermos numa região de memória inválida. O compilador vai tratar essa situação como? Estou fazendo pergunta de programador para programador. Vamos interromper o vídeo e pensa, se você está escrevendo um compilador e você quer evitar esse problema, como que você resolve? Pausa o vídeo. Resolveu o problema? Você faz assim. Coloca um if oculto. Esse if aqui não foi o programador que escreveu, ou seja, o programador desse código. Fomos nós, quando nós fizemos o compilador. O nosso compilador injeta código assembly aqui de segurança, digamos assim.
Se for verificado que a chamada vai ultrapassar o espaço permitido, digamos assim, esse if vai provocar o encerramento do programa de uma maneira controlada, né? Antes do programa entrar numa situação absurda qualquer, tá? Essa aqui é uma maneira de resolver, né? E tem outra maneira lá via sistema operacional depois, mas aí tem a ver com memória virtual, com os mecanismos meio estranhos. Isso aqui é uma maneira simples, né? Pá, já está funcionando. E é fato que quando a gente usa o compilador GCC, né, que é o compilador usado geralmente lá no CodeBlocks, no Dev, então se tiver lá no prompt de comando, né, prompt de comando do Linux, termina assim geralmente. Se fosse o Windows ia ser algo mais ou menos assim. Tanto faz. Quando você chama o compilador, vou chamar aqui em vermelho, GCC, e você fornece parâmetros para ele, existem parâmetros aqui que controlam o tamanho da pilha. Normalmente, a pilha de um programa, vamos voltar neste desenho aqui, essa pilha tem um tamanho pré-determinado, tem um espaço já reservado aqui para ela, e dentro desse espaço ela pode funcionar, né? Esse espaço vermelho a gente consegue modificar no momento da compilação. Normalmente não precisa, tá? Já é um espaço grandinho. Acredito eu que nenhum programa que você escreveu até hoje assim, parou de funcionar com uma mensagem lá de Stack Overflow, né? Seria a mensagem que provavelmente apareceria na tela. Transbordamento de stack, transbordamento de pilha. Tá? Porque tem esses mecanismos aí de proteção. Então, normalmente o espaço é grandinho, mas se você precisar, consulte a documentação lá do compilador e você pode modificar isso aqui. Vamos em frente, tem mais coisas para ver sobre funções aí e programa, tá? Mais um pouco ainda. Vamos lá. Vou escrever um trechinho de código de novo para ilustrar uma coisa. Vou fazer aqui uma funçãozinha f para gente e vou fazer uma função main. Aqui tinha que ser int, né? Pelo menos em C++ é obrigatório que seja um inteiro aqui. E a gente tem um retorno, que é um possível código de erro, dizendo se aquele programa foi executado com sucesso ou não. Né? Esse código de erro pode ser usado por outro programa, tá? Para isso que serve esse return aqui. E por isso que normalmente é int main, tá bom? Se colocar um void em linguagem C, o compilador vai prover um valor de retorno padrão. Uma coisa assim tem que acontecer. Joia. Vou fazer umas caixinhas aqui, só para deixar mais didático e para afiar o nosso pensamento aqui. Tenho duas funções. E vamos criar umas variáveis também. Vou fazer em vermelhinho aqui. Vou criar uma variável GA, uma variável X, uma variável Y, mais uma variável X e uma variável GB. Sugestão de um programador para outro, caso você não tenha ouvido essa sugestão, variáveis globais a gente destaca de alguma maneira na nomenclatura para tornar evidente o fato que elas são globais. Isso facilita a compreensão de código, isso lá na frente vai reduzir custo de manutenção, né? Quando são 3 da manhã, você está debugando o código e não sabe o que está acontecendo, às vezes o fato de escrever código confuso, escolher nomes ruins de variáveis, é a história de trabalhar de bandido para si próprio. Essa aqui é uma maneira de fazer. Dicas assim de programação a gente encontra em bons fóruns de discussão, tá?
Então, a mesma coisa que SEO, se você quer aprender mais a respeito de programação, você tem que correr atrás disso, né? Larga o Twitter e sai andando em fóruns de computação, fóruns de programação. Ah, mas eu não gosto dessas coisas. Bom, então nesse caso, repense a sua profissão, né? A gente tem que gostar e naturalmente a gente vai atrás disso para aprender mais, não é verdade? Então, tá bom. Vou lá. Agora vamos falar sobre esse código aqui. Que diferenças a gente tem entre essas variáveis todas? Vamos falar do GA, né? Essa variável GA, global A. A gente sabe que essa variável GA é visível no programa inteiro. Eu posso usar essa variável dentro da função f, eu posso usar ela dentro da função main. Legal. Variável GB. Também é uma variável global. O problema é que como o compilador lê o código de cima para baixo, aqui na função f a gente não consegue usar o GB, porque o compilador ainda não leu essa função, ele nunca viu na frente dele. Então você pode criar uma variável global que serve daquele ponto para baixo, para todas as rotinas do programa. Mas veja, é uma variável global, tanto o GA quanto o GB, tá? Se quiser jogar o GB aqui para cima, sinta-se à vontade. Aí depende do que você quer fazer no seu programa. As variáveis declaradas dentro das funções são locais. Aí, putz, tem um X, tem outro X? Pois é, mas esse aqui é José da Silva, esse também é José da Silva, só que o CPF é diferente, né? Tem o mesmo nome, mas não é a mesma pessoa. Pronto. E última coisa, né? Vamos fazer uma revisão de verdade aqui. Se eu colocasse aqui vírgula e escrevesse GA, o mesmo identificador, eu ia ter uma variável GA que sobrepõe a variável de fora. Entendeu? Então, se eu declarasse aqui GA e usasse a variável GA, o compilador entende. Então, tá bom, você está usando essa variável aqui dentro. Não estou mexendo na variável global. Tá bom? Perfeito. O que mais a gente sabe sobre essas variáveis aí? GA e GB existem durante toda a execução do programa. Não é? Se eu atribuir um valor para GA, eu posso entrar em f, sair de f, entrar na função print, sair da função print. O GA está firme e forte com o mesmo valor. Essa aqui é uma variável que vai ser guardada lá na memória num endereço fixo, né? Ela não muda. Enquanto o programa está rodando, a variável está lá disponível. A gente disse, então, isso aqui é uma variável em alocação estática. Tá? Já fica mais claro para você o porquê desse termo. Mas é isso aí. Já as variáveis dentro das funções, você deve ter aprendido isso, a variável não existe fora da função. Né? Vou criar mais uma variávelzinha aqui, vou criar um tal de z. Pronto. Eu não consigo usar essa variável z fora de f. Só que é mais sério ainda do que isso. Escuta bem o que eu vou dizer. A variável z não existe se você não chamar a função f. A variável ga, depois que eu carreguei o programa, está disponível para uso. A variável z não existe enquanto eu não chamar a função f, porque não é necessário. Ué, o z é usado só aqui dentro. Não chamei a função f, para que eu vou gastar memória com ele? É ilógico. Percebe? Então a gente diz que essa variável z e essa variável x tem alocação dinâmica. Dinâmico é uma coisa que se move, estático é uma coisa que não se move, certo? Óbvio. Então o GA tem alocação estática, né? Sempre existe lá. Z e x não, é alocação dinâmica ou tem alguns autores que chamam alocação de pilha, tá? Stack allocation ou então alocação dinâmica. Tá bom? Mas, pelo amor de Deus, não é estática. O motivo é evidente, a gente acabou de conversar aqui. Agora, próximo ponto é o seguinte, onde a gente vai guardar essas variáveis? Na memória. Não, eu sei que é na memória, mas em razão dessas variáveis locais
Uma hora existe, uma hora não existe. Uma hora existe, uma hora não existe. A gente podia fazer elas separadas das globais, né? As variáveis globais a gente vai guardar num cantinho da memória, faz uma turminha ali num canto, e elas sempre estão lá. Agora, essas aqui que a gente cria e destrói durante a execução, precisa de um tratamento um pouquinho diferente. Pensa um pouco em tudo que a gente conversou hoje e responda onde seria um lugar bom para criar essas variáveis. Pausa o vídeo. Vamos ver se achou a resposta. Ó, vamos olhar essa ilustração aqui um pouquinho anterior. Vamos pensar só na função f, tá? Chama a função f, volta da função f. Chama a função f, a variável existe. Sai da função f, a variável é destruída, né? Outra ilustração. Chama uma função, vai empilhando o endereço. Sai da função, vai desempilhando os endereços. Ou seja, o melhor lugar para nós guardarmos essas variáveis aqui é na pilha de execução, tá? Toda vez que a gente faz uma chamada, e vamos criar uma chamada agora, f. Como que é a execução desse f aqui? Então, vai ser assim. Chega aqui, vai ter uma instrução call. Essa instrução call faz um desvio. Vamos rabiscar com vontade aqui agora, né? Então, da instrução call, tem um desvio para a função. Quando nós executamos a instrução call, a gente tem que fazer o empilhamento do endereço. A gente não, é a CPU que faz. Lembra disso? Na instrução call, se eu não falei, então que fique claro agora. Essa instrução da CPU automaticamente empilha o endereço de retorno. Então, se essa posição aqui do código, se essa linha, entre aspas, do código, estiver lá no endereço 999, a CPU vai empilhar 1000, né? Porque é a linha seguinte para onde ela vai voltar. E vamos supor aqui que seja de novo call 123. Vamos usar sempre o mesmo exemplo. Vamos lá. Call 123 empilhou o endereço 1000. E quando a gente chega na função f, o que a função f vai fazer é abrir espaço na pilha para essas variáveis aqui, x e z. Tá? Então, a gente teria uma situação mais ou menos assim. Vou desenhar o stack aqui do lado. Então, imagina que ele vai crescendo, é a pilha, tá bom? Vou fazer a chamada 123. Você vai fazer a chamada 123? Vou. Que legal. Então empilhe o endereço 1000, porque daqui a pouco você vai voltar para esse endereço. Então, tá bom. Empilha o endereço 1000. Empilhei o endereço. E daí desvia, certo? É assim que a CPU faz. Empilha o endereço, desvia para a função. Chegando na função, o que a CPU vai encontrar? Tem um código aqui dizendo, olha, temos que criar as variáveis x e z. Então, tá bom. A gente cria a variável x, cria a variável z. Então, a pilha vai subindo, né? A pilha vai crescendo, cria essas variáveis. Essa função faz todo o trabalho que ela precisar fazer, utiliza essas variáveis, né? Como for preciso. Essas coisas todas aqui estão na memória, né? Tudo que está desenhado nessa folha de papel está na memória. Então, as subrotinas, o código delas e, evidentemente, o stack também, a pilha também. Então, isso aqui também tem endereço. Eu vou inventar uns endereços para pilha, tá bom? Para a gente poder conversar. Vou imaginar que essa pilha aqui está no endereço, sei lá, 4500. Tá bom? Então aqui vai ser 4.499, 4.498, 4.497 e assim por diante. E o registrador SP sempre aponta o topo da pilha. Lembra que a gente falou sobre isso? Vou trazer de novo a ilustração. Registrador SP mostra o topo da pilha. Então, o registrador SP vai mostrar a variável Z.
Aí fica fácil, dentro do código da subrotina, né, o compilador, fica fácil achar a variável z, fica fácil achar a variável x. Tem um registrador apontado aqui, tá bom? Então ele pode pegar a primeira variável da pilha, pode pegar a primeira variável de baixo e assim por diante. Aí executamos a função f, em dado momento termina a execução da função f. Terminou, vamos retornar. O que a função f precisa fazer para voltar para casa, quer dizer, para voltar ao ponto em que aconteceu a chamada? Pausa o vídeo, responde sozinho. Então é o seguinte, são 2 passos. Primeiro, para fazer esse retorno, a função f vai ter que destruir essas variáveis aqui. Né? Lembra, as variáveis locais só existem enquanto a função está sendo executada. Saiu da função, as variáveis não existem mais. Então, a gente destrói elas na pilha. Como que você destrói? É fácil. Lembra que o registrador SP estava apontado para o topo da pilha? É só abaixar o registrador. É só fazer isso, é só abaixar o registrador. Ah, André, mas eu não tenho que zerar a memória. Mas para quê? Abaixa o registrador e acabou. É só isso que interessa. O que ficar lá na memória é lixo, tá bom? Não nos interessa mais. Não precisa perder tempo de zerar a variável. Bobagem isso. Então a função f destrói o z e o x, quer dizer, ela desce aqui a pilha. E quando estiver nesse ponto, o que a gente vai ter aqui no finalzinho do código? Uma instrução assembly, que a gente já conversou, que é uma instrução return. O que a instrução return faz? Ela vai na pilha, que agora está aqui no 1000, tira esse número, né, e usa ele no registrador IP. Tá? Esse número vai para o IP, pum, eu venho parar aqui na sequência das linhas de código após a chamada função f. Tá bom? Então, resumo da história. Vai fazer uma chamada de função? Vou. Empilhe o endereço, chama a função. Entrou dentro da função? Sim. Crie as variáveis locais dela. Vou sair da função. Aí você faz tudo ao contrário. Desmonta essas variáveis locais, desmonta a pilha e retorna, retirando o endereço, né, para o qual você tem que voltar. Certo? Nós estamos quase no finalzinho. Falta só mais uma coisa para apresentar aqui. Mas antes eu lembrei, deixa eu fazer um comentário. Interessante disso aqui, olha como fica fácil agora a gente entender o funcionamento de uma rotina recursiva, né? Na hora que você entende os mecanismos internos ali, o assembly, a CPU, essa coisa toda, o comportamento do programa deixa de ser assim uma caixa preta, né? Eu costumo fazer uma comparação que é assim, a diferença entre o motorista do táxi e o engenheiro mecânico, né? O motorista do táxi dirige o táxi ali, ou eu e você, nós dirigimos um carro, não precisa saber como funciona, né? E ao passo que o sujeito que constrói conhece cada engrenagem, ele tem uma visão diferente da coisa. Para nós que somos programadores, conhecer esse conteúdo interno aqui torna muito mais fácil, eu diria assim, talvez controlar a execução, né? Eu ter na ponta do dedo o funcionamento do código, tá? Mais ou menos assim, mas eu ia falar uma coisa, vamos lá. Eu ia falar de função recursiva. Imagina que essa função f aqui fosse recursiva, tá? Tivesse aqui, teria um if, né? Alguma condição que dispara uma recursão. Tá bom. A cada vez que a gente faz uma chamada de função, você empilha o endereço de retorno e empilha as variáveis, aqui no caso x e z. E lembre que o ponteiro de pilha, o registrador SP, sempre está indicando o topo da pilha. Ah, gira, eu vou chamar a função f de novo. Tudo bem. Empilha o endereço de retorno, empilha a variável x, empilha, abre espaço para a variável z. E o ponteiro de pilha, vamos desenhá-lo aqui, o registrador SP da CPU, sempre aponta o topo da pilha. Então olha como fica fácil para o compilador trabalhar e como fica fácil para a gente entender. A hora que você acessar as variáveis x e z, o código gerado pelo compilador sempre faz uso do registrador SP,
E sempre vai usar o jogo de variáveis que está lá no topo da pilha, tá? Então, essas instâncias aqui precedentes, né, as chamadas anteriores da função, estão dormentes na pilha. O dia que a gente voltar de uma chamada, o dia que executar o return, que destruir tudo isso aqui, aí o registrador SP apontará, né, para o próximo conjunto e assim por diante. Moleza, né? Basta o compilador fazer referência a SP e acessar o topo da pilha e as variáveis que lá estão. Vamos então para o final da nossa conversa, final no qual a gente vai acrescentar mais um elementozinho aí. Vou criar aqui novamente uma função. Deixa eu ver. Vamos fazer algo assim. Void f. Essa função vai ter uma variável chamada n. Aqui termina a execução dela. Em algum ponto nós vamos fazer uma chamada dessa função f. Essa chamada função vai acontecer de novo no endereço 999. A função, outra vez, está no endereço 1, 2, 3 da memória. Mas nós vamos incluir, eu vou incluir para você uma novidade aqui. Int x. Tá bom? Esse n aqui vai receber um valor, vai ser 5 negativo. Pronto. E nós vamos chamar a função assim, 1 mais 1. Ahá! E vamos pensar no que vai acontecer aqui em relação à pilha de execução. Vou desenhar a pilha aqui do lado. Pilha ou stack, tanto faz. Vai crescer, né, em direção ao topo da tela. No momento que a gente vai fazer essa chamada de função no endereço 999, você sabe, nós temos que guardar o endereço de retorno, que no presente caso vai ser 1000. Tudo bem. Mas tem um porém. Aqui a gente acrescentou um parâmetro, tá? E o valor do parâmetro, olhando aqui o código, vai ser 2, né? 1 mais 1, 2. Que bom. Só que esse cálculo do 1 mais 1 não é feito dentro da função f. Você está vendo isso? Esse cálculo está sendo feito aqui. Eu vou chamar a função f e eu vou fornecer para ela o número 2, tá? Significa o seguinte, nós temos que resolver esse cálculo aqui antes de chamar a função f. Né? Tem que estar claro que o código de 1 mais 1 pertence a, talvez aqui seja a função main, não sei, mas não é a função f. E tem que estar claro também que a gente tem que resolver essa conta 2 antes de chamar a função, porque se eu chamar a função, já foi, quer dizer, eu não fiz o cálculo ainda. Entendeu? Significa o seguinte, primeira coisa que a gente faz em uma chamada de função parametrizada é resolver os parâmetros. Nesse caso aqui, 1 mais 1 vai ser 2. E eu tenho que dar um jeito de avisar a função que ela está recebendo o valor 2. Aí acontece o seguinte. Qual é a diferença entre a variável x e a variável n? Escuta bem. Nenhuma. Eu quero dizer o seguinte, a variável n é uma variável local. A variável x também é uma variável local, né? X não existe fora da função f, da mesma maneira como n não existe fora da função f. Essas duas variáveis são criadas quando a função vem à tona, né? Quando a função começa a rodar, e quando essa função vai embora, paf, essas variáveis dissolvem, desaparecem no ar. Então a gente cria elas na pilha também, tá bom?
grande diferença entre x e n, na verdade tem uma diferença, né? Eu menti um minuto atrás, mas é uma daquelas mentiras didáticas, assim, só para manter a tua atenção. Existe uma diferença que é o fato de x receber um valor externamente, né? Quando a gente faz a chamada, um valor é transportado magicamente para dentro de x. Eu não faço uma atribuição. Não tem mágica coisa nenhuma, é simplesmente o funcionamento da pilha que você já está conhecendo comigo aqui. Então é assim, 1 mais 1 igual a 2 é um parâmetro. Que legal, então empilha o parâmetro, ele é uma variável local, variáveis locais vão para a pilha, e aqui eu já sei que tem o valor 2 para guardar. Pronto. Agora faça a chamada função f, e para fazer a chamada, que é uma instrução call 123, vamos escrevê-la aqui, call 123. Depois aqui no final tem a instrução return. Para fazer o call 123, a CPU empilha o endereço seguinte, né? Se a chamada está em 999, nós empilhamos o número 1000. Então, a pilha sobe. E aí nós temos o valor 1000. Aí eu chego dentro da função, porque eu acabei de executar a instrução assembly. Qual é a consequência seguinte? O que vai acontecer? Bom, o código da função vai subir a pilha mais um pouquinho para guardar variáveis locais. Neste exemplo, nós temos uma única variável local, cujo valor é menos 5. E a gente guarda isso na pilha. Voilà, tá? E isso aqui completa, então, o funcionamento dessa coisa toda aí de chamada e retorno de função. E nós vemos surgir no stack uma estrutura de dados, tá? Essa estrutura de dados tem 3 partes. Primeiro, nós vamos ter parâmetros. Aqui eu só tinha um parâmetro, mas eu poderia ter vários. Esses parâmetros têm que ser empilhados, né? Então, nós empilhamos todos os parâmetros. Segunda parte da estrutura de dados, que é um registro. O endereço de retorno. Aí a gente faz o desvio para a função. E última parte dessa estrutura, você já sabe, são as variáveis locais. Vamos destacar isso aqui de uma maneira bem clara. Então, nós temos parâmetros, todos os parâmetros, né? Em seguida, o endereço de retorno. E, acima disso, finalmente, as variáveis locais. Esse conjunto aqui recebe um nome. Naturalmente, eu posso fazer uma função que não tem variável local. Então, tudo bem, isso aqui fica vazio. Posso fazer uma função que não tem parâmetro. Tudo bem, isso aqui fica vazio, né? Mas esse aqui seria o caso mais completo, tá? A função pode ter vários parâmetros, pode ter várias variáveis locais. E, poxa, várias variáveis soa mal, né? Desculpa. Mas enfim, e essa coisa aqui recebe um nome, é bom que você conheça. A gente chama de registro de ativação de subrotina, ou em inglês, stack frame, né? Registro de ativação de subrotina. Eu vou fazer assim abreviado, tá? Eu espero que você esteja anotando no caderno. Se você não tiver, se você não pensou em fazer anotação, tá atrasado. Ou stack frame. Por que tá atrasado? Porque a maneira de você anotar provavelmente vai ser diferente da maneira como eu explico. Você tem que adaptar de uma maneira que fique fácil para você lembrar, tá? A gente não estuda sem fazer anotações. Mas está aí. Registro de ativação de subrotina ou stack frame é essa estrutura composta por essas 3 partes. O registro vai ser criado a cada chamada de função contendo essa organização interna. E no retorno de função nós temos que desfazer esse registro. Então, na verdade, vai ter mais código aqui.
Antes do return, nós temos que ter código para abaixar o registrador SP, descartando as variáveis locais. Em seguida, existe a instrução return, que vai recuperar o endereço de retorno para voltar. Então a pilha baixa mais um pouco. E após a chamada de função, aqui também vai ter mais código para destruir os parâmetros e abaixar mais um pouquinho a pilha e voltar a ter uma pilha vazia, certo? Essa é a sequência completa do que a gente chama de mecanismo de chamada e retorno de subrotina, tá bom? E que gira em torno dessa estrutura stack frame, o registro de ativação de subrotina, tá? E essa estrutura vai ter um papel interessante aí na frente, em uma questão de segurança. E essa coisa da chamada de subrotina vai ter um aspecto diferente em relação ao sistema operacional, mas isso vem mais para frente, né? Então eu diria, não perca as próximas aulas. E a gente conclui essa aula, esse conteúdo, né, esse vídeo, nós concluímos aqui.